Levantamento importantíssimo. Na véspera da votação da reforma tributária na Câmara, tudo indica que vai votar hoje, o governo liberou 5 bilhões e 200 milhões de reais em emendas PIX. Por que tem esse nome? Essa modalidade de emenda, ela envolve uma transferência direta de dinheiro para os estados e municípios. Esse valor, gente, é um recorde. Apuração da nossa Tainá Farfan, que faz de tudo. Ela traz entrevista, ela tá lá, ela cobre bastidor e ela ainda faz levantamento especial. Tainá, querida, conta pra nós. Valor recorde em véspera de votação. Dias quentíssimos aqui em Brasília, né, Raquel? A gente tem que estar de olho em tudo, em especial nessas movimentações de recursos e nos bastidores também. Antes de mais nada, uma ótima tarde para você e para quem continua com a gente aqui no 360. Pois é, Raquel, essas emendas PIX são uma modalidade de transferência via emendas parlamentares em que o dinheiro vai direto ali para os estados e municípios, em especial para aqueles municípios menores, e elas não exigem uma fiscalização ali a fundo por parte da União. Pois bem, é dinheiro na veia, digamos assim, é uma modalidade de transferência e de recursos que tem um maior poder de convencimento aos parlamentares, né? Aquele dinheiro que chega ali até aqueles municípios menores. Pois bem, hoje, na véspera, né, da votação da reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados, a gente viu esse valor recorde de emendas sendo liberado aí, né, o valor de 5 bilhões e 250 milhões de reais sendo liberados. É um valor aí histórico, realmente, a maior quantia desde a criação dessa modalidade que aconteceu em 2019. A gente até preparou uma arte para mostrar para vocês como é que foi a distribuição desses recursos entre os partidos. Olha só. No cálculo que considera essa distribuição, o Novo teve maior percentual proporcional de empenho, com 98%. E vale a gente lembrar, né, Raquel, que foi o Novo que apresentou ontem o requerimento de retirada de pauta da reforma tributária, que foi até rejeitado por 302 votos a 148. E chama atenção também que aqueles partidos já mais consolidados na base de apoio do governo, como PSB, Rede e PSOL, aparecem nos últimos lugares no ranking de liberação dos pagamentos. O PSOL, por exemplo, tem só 33% empenhado. E o PL, principal adversário do governo, aparece ali no meio da tabela, ele tem 78% de empenho, mas é a maior quantia, proporcional ali ao partido, mas chama atenção que é mais de 698 milhões de reais. Pois bem, Raquel, a gente está de olho nessas movimentações de emendas também nos bastidores, a gente sabe que faz parte do jogo. Agora a expectativa aqui na Câmara dos Deputados é para a votação da reforma tributária, né, que deve acontecer ali na parte da noite, deve ir até a madrugada. A gente estava conversando agora há pouco com o deputado Reginaldo Lopes. A expectativa aí da base governista é algo em torno de 370 votos. A ver o texto final, que vai sair aí por volta também das 18 horas. A gente vai seguir acompanhando tudo aqui bem de perto. Volto com você no estúdio. Obrigada, querida. Obrigada pelo levantamento. Chamo agora Basília Rodrigues e Leandro Rezende. Basília, primeiro número que me chama atenção é a quantidade de dinheiro para o PL. O PL de Jair Bolsonaro. Pois é, o PL está vivendo, assim, uma crise de identidade, porque está preso ao passado com o governo de Jair Bolsonaro, mas também quer viver o presente, sendo a maior bancada, portanto, o poder de voto, o poder de barganha é até maior, porque reúne num conjunto ali vários deputados que podem significar como votos decisivos para a aprovação de um texto como a reforma tributária. Então, colocando cada um no seu tamanho, não dá para dizer que sem o PL a reforma tributária não passa, mas fica mais difícil, ainda mais o quanto eles, enquanto PL, conseguem influenciar outras bancadas, outros políticos que querem também mostrar para o governo que podem esticar mais a corda e até valer mais, né? Se cacifar mais junto ao governo na hora de negociar emendas e cargos. Nada novo no horizonte quando a gente vê que o Palácio do Planalto adota esse expediente. É sempre assim. Então, as
bases de negociação dos governos passados, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, sempre foram em cima de cargos, emendas e prestígio. A diferença nesses muitos anos de história, desde que Lula foi presidente pela primeira vez e o agora, é que o Congresso Nacional está muito mais poderoso. Esse superpoder do Congresso, especialmente da Câmara dos Deputados, comandada pelo presidente Arthur Lira, faz com que o preço desse voto fique mais caro. Não à toa a gente vê aí a nossa repórter, a Tainá Farfan, trazendo esse levantamento, mostrando que dentro dessa modalidade da emenda PIX é o valor mais superlativo, né? Nunca tanto dinheiro foi liberado às vésperas de uma votação importante. Mas isso vai se repetir em outros momentos. Isso não é dinheiro novo, é dinheiro que o governo tem ali para colocar em projetos de prioridade. E nessa hora da votação, em que ele precisa aprovar o que importa, seja o redesenho da esplanada dos ministérios, alguma medida provisória importante para os programas sociais ou este que é a reforma tributária, ele se vê ali cheio de bala na agulha, né, para poder negociar e acaba pagando mais caro por votos como os do PL. É uma queda, né, uma briga de forças aí, porque de um lado tem o governo com toda a sua máquina e sempre quem está com a caneta na mão tem mais tinta para decidir, né, ainda mais os rumos de uma votação como esta, e o outro lado que é o PL mais bolsonarista, aquele mais ideológico que se rende a uma reunião como ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda sendo um ex-presidente e quer comprar briga, né? Veja, nos bastidores, isso mostra que o voto de alguns poderá sair ainda mais caro. Então, tem gente lá se rendendo a um encontro com o Jair Bolsonaro, mas nos bastidores negociando mais e mais emendas com o Palácio do Planalto, mesmo sendo este o partido, o PL. Leandro, essa história da emenda PIX, as pessoas às vezes ficam com muita dúvida, né? Que tipo de emenda, é o quê? Agora, essa emenda, ela é uma das mais complicadas que tem, uma das menos transparentes, porque é uma transferência direta que um município pode fazer o que bem entender. Explica para as pessoas um pouco por que é tão complicado esse tipo de emenda. O que organizações de transparência, por exemplo, a Transparência Brasil, né, a Marina Toge, já vi ela falando sobre isso, que é a diretora da Transparência Brasil, o que ela tem explicado é que essas emendas PIX, elas são de quase impossível rastreabilidade, né, porque você não consegue observar se esse dinheiro que é público, o dinheiro de todos nós, ele está indo para áreas que efetivamente são necessárias para a população, né, é basicamente isso, você não consegue ver da onde está essa grana que sai do orçamento do governo federal, vai para o município e não se sabe exatamente com qual destinação. Esse é o grande problema desse tipo de emenda. E aí esse é um problema, né? Porque a administração pública fica comprometida em dois níveis. No federal, porque é dinheiro público que está indo para sabe-se lá onde, e no municipal também, né? Uma vez que essas emendas podem, em vez de ser usadas para construir um posto de saúde, podem ser usadas, sei lá, para pagar um show, uma feira, enfim, o problema não é pagar um show, o problema é não ser uma emenda para esse tipo de destinação. E eu usei o exemplo do show porque já saíram reportagens no ano passado, por exemplo, mostrando que essa emenda PIX foi usada para pagar um determinado show de um determinado município. Esse expediente das emendas, ele como a gente relatou ontem aqui no 360, um expediente da política, né? As emendas, a liberação de emendas é uma moeda de troca, de barganha do executivo com o legislativo, né? É algo que está dado. O problema é a falta de transparência dessas emendas. E acrescentando, mesmo as emendas que têm transparência dão problema. Não são poucos os casos, e aí o escândalo do orçamento secreto é muito em torno disso, né? De emendas que são destinadas, sobretudo, para a área de saúde, e chega ali na área de saúde, você tem inúmeros casos de corrupção e de mau uso de dinheiro público, né? Emendas que são destinadas para cidades que não têm necessidade de receber tanto dinheiro e o contrário também acontecendo. É um expediente, né, que o orçamento secreto ele tem outras camadas. As emendas PIX são uma delas, sem dúvida.
Brasília, eu nunca vou perder a esperança que os deputados votem apenas pelo mérito das questões, mas enfim, a política como ela é. Só que olhando para os números, dá a sensação de que para o deputado, se você olhar pelas emendas, não está valendo a pena ser da base do governo, né? Porque recebe mais quem é da oposição, é isso? É uma base circunstancial, né? O voto de quem é oposição hoje está mais caro, né? Está valendo mais do que o voto de quem é de governo. E aí, tantos mais achados, né? Tantos mais pontos são negociados aí em troca deste voto. Veja que neste momento tem vários parlamentares do PL bolsonarista indo às redes sociais declarar isso, dizer que, olha, o governo está oferecendo muitas emendas, que quando a gente vê assim bilhões de reais, imagina na divisão por cabeça a cabeça, né? Então ele está pagando caro por voto. Isso para o governo hoje está resultando na possível aprovação da reforma tributária, mas no decorrer do tempo, né? E só a melhora, né? Aprofunda o discurso da oposição de que o governo paga para ter apoio, né? Que não é uma coisa genuína, o apoio destas pessoas que irão votar hoje. Bom, no frigir dos ovos a gente vê que eles encontram, né? Tem uma expressão que diz que vender, como é que pregar dificuldades para vender facilidades, né? Não deixa de ser isso. Na hora do jogo duro ali, da aprovação de um texto tão importante como esse, por mais que a gente fique falando das dificuldades, a chave é sempre uma só: dinheiro. Ufa, Leandro, a Brasília foi bem enfática. É isso mesmo? Você vai nessa mesma linha? A chave é o dinheiro? A forma de governar o país, ela mudou, né? Pelo menos desde do Temer para cá, do governo Temer para cá. Antes, você ter partidos com ministérios que garantiam votos. Hoje, não. Hoje, o que garante votos é pagamento de emenda parlamentar. Mas isso está... Estou 100% com a Brasília nesse aspecto, né? É dinheiro, a questão é dinheiro, é ter o poder de destinar essas emendas. É um arranjo que vem do Temer para cá. O governo Lula está dentro desse arranjo, não é um mundo à parte, né? O governo Lula, em termos de relação executivo-legislativo, enfim, isso está dado. Hoje, você ter ministério não garante voto no Congresso, o que garante é o pagamento de emenda parlamentar. E aí não é à toa que o PL recebe essa grana, né, para destinar via emenda pelos seus deputados ali, para os municípios e tudo mais. Não é à toa que o PL é de oposição e vai dar 20 a 30 votos, segundo a apuração dos nossos colegas, a favor da reforma tributária, né? Está tudo nesse balaio desse relacionamento que mudou nas últimas legislaturas e, enfim, está disciplinado, né? A coisa está indo por esse caminho.